Irmãos, a paz do Senhor Jesus, hoje dia 8 de junho de 2025, vamos fazer a nossa oração da manhã, baseada na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 16, assim diz a palavra do Senhor Jesus. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extinguais o Espírito. Rimanda rebose, remanda reba. Ribose que reba, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A carta de Tessalonicenses foi escrita pelo servo de Deus, o apóstolo Paulo, para a igreja de Cristo, para o povo de Deus. O apóstolo de Jesus enviava cartas às diferentes igrejas e aos irmãos, rimando com saudações, ensinamentos, a doutrina da igreja, fortalecimento espiritual, conselhos. O apóstolo Paulo foi um homem de Deus muito usado, rimando para ensinar a igreja, para ensinar os irmãos como caminhar com Deus, como andar com Deus. Porque a igreja cristã era nova, tinha nascido recentemente. Então muita coisa os irmãos ainda não tinham conhecimento. Nós hoje sabemos das coisas, porque nós temos a palavra do Senhor que nos ensina a doutrina da igreja, os costumes, a vontade de Deus, rimando, mas concernente à igreja de Cristo, a igreja cristã. Eles não tinham conhecimento algum. Então o servo de Deus, o apóstolo Paulo, foi usado nesse sentido. Um homem cheio de sabedoria, usado por Deus. Ele aconselha a igreja, dá alguns conselhos, começando por dizer: regozijai-vos sempre, ou seja, alegrai-vos sempre. Rimando, muitos crentes morrem no caminho, são destruídos por causa da murmuração, por causa da tristeza, da angústia. A fé vai se esmorecendo, a fé vai se apagando, quando nós não temos um coração alegre, um coração que se alegra na presença do Senhor, com as dificuldades e as batalhas. Nós vamos minguando, secando como a erva. Mas aquele que se alegra, quando ele se alegra, as suas forças são renovadas. Orai sem cessar. Esse conselho doutrinário dispensa comentários. Está muito claro, muito explícito. Orai sem cessar. Rimando, porque a oração mantém a chama acesa, a chama do Espírito Santo. Mantém a nossa comunhão com Deus ativa. Porque quando oramos, nós nos comunicamos com Deus. E se queremos, quando nós desejamos ter um relacionamento com alguém, seja de amizade, nós devemos manter a comunicação, porque relacionamento requer intimidade. Então, quando nós temos uma vida de oração efetiva, constante, nós estamos sempre falando com Deus, rimando. E quando nós estamos sempre falando com Deus, algumas coisas irão acontecer. Os dons do Espírito Santo serão ativos. A nossa fé será renovada.
Rimante que rebose, remante rebas. Ribose, rebateremos a nossa fé renovada. Venceremos as batalhas. O inimigo e os seus planos serão confundidos. A oração traz santificação, porque quando nós oramos, o Espírito Santo está presente. E esse Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando nós oramos, o azeite que representa o Espírito Santo não se apaga das nossas lâmpadas. Está sempre aceso. Nós não desabamos na primeira tribulação. Crente que não ora é um crente fraco. Um crente que só murmura. Um crente que só reclama. Um crente que só tem derrotas, porque a palavra do Senhor diz que tudo que ligardes aqui na terra será ligado nos céus. Nós temos que ligar aqui na terra, para que os céus venham liberar aquilo que nós precisamos, que nós desejamos. Nós precisamos orar, clamar, apesar de que o nosso Deus, Ele já sabe, já conhece. Muitas vezes Deus vai nos brindar com algumas bênçãos que nós não pedimos. Ele é Deus, Ele é soberano. Ele faz o que quer, quando quer e da maneira que quer. Mas o nosso dever é orar sem cessar, como diz a palavra do Senhor. Eu esqueci de testemunhar. Nós fizemos uma campanha da restauração da família. Quando terminamos a campanha, um dia depois, eu recebi um presente, uma bênção para minha casa. Algo que eu não pedi a Deus, mas realmente eu precisava. Algo de muito valor. Porque Deus, Ele sabe aquilo que a gente necessita. E quando Ele desejar, Ele nos dará mesmo sem pedirmos. Porque Ele conhece o desejo do nosso coração. Precisamos orar para que Deus abra os nossos olhos espirituais e nos mostre o caminho. Nos mostre os perigos. Porque o crente que ora é um crente que tem sensibilidade espiritual. Deus abre os olhos espirituais. E o penúltimo conselho: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ou seja, agradeça a Deus, não importa as circunstâncias. Está difícil, adore. Está difícil, agradeça, porque quando está difícil, não significa que Deus, Ele está parado. Não significa que Deus, Ele não está a trabalhar. Deus, Ele trabalha para todos aqueles que nele esperam. Deus está trabalhando pela tua vida. As promessas de Deus não podem ser canceladas. Se você tem promessas, Deus, Ele vai cumprir. O que é que fez o povo de Israel não entrar na terra prometida? Depois daquele milagre extraordinário de abrir o mar, Deus fez tudo isso para livrá-los e libertá-los. Mas eles escolheram o caminho da perdição, porque murmuraram durante todo o caminho. A murmuração atrasa as nossas bênçãos. Quando você murmura, você subestima Deus e a sua palavra. Quando você murmura, você declara: acho que Deus não vai fazer, acho que Deus não consegue fazer. Acho que Deus não entendeu bem
como é que as coisas funcionam. Arriba, saiba que Deus, o nosso Deus, Ele reina e domina sobre todo o universo. Não há nada que Ele não saiba, porque foi Ele que criou tudo. Arriba, todas as coisas foram criadas por Ele. Ele pode todas as coisas. Nada é impossível para Deus. Enquanto está na luta, enquanto está no deserto, adore a Deus, dê graças a Deus. Tenha um coração grato. E você verá a diferença. Quando você tem um coração grato, tudo fica mais leve. Porque a murmuração traz energia negativa. A murmuração é uma reclamação contra o próprio Deus. E você vai absorvendo energia negativa. Mas quando há adoração, quando damos graças, o Espírito de Deus se move. Porque mostra a fé. Mostra a fé em Cristo Jesus. Mostra a maturidade espiritual e obediência à palavra de Deus. Então hoje você só vai agradecer. Você só vai exaltar o nome do Senhor Jesus. Porque Ele é digno de todo o nosso louvor e de toda a nossa adoração. E vamos agradecer porque nós temos a certeza que grandes coisas fará o Senhor. Deus vai fazer grandes coisas. Pai, nós te louvamos. Deus, nós te exaltamos. Porque tu és bom, Pai, a tua misericórdia, Deus, dura para todo sempre. Toda honra e toda glória sejam dadas a ti. Pai. Obrigada, Senhor Jesus, por mais um dia estarmos na tua casa e na tua santa presença. Deus, dormimos e acordamos porque o Senhor nos ajudou, porque o Senhor nos sustentou. Queremos te agradecer, queremos te louvar e bendizer o teu nome. Bendito é o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Graças te damos, ó Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus, perdoe os nossos pecados. Perdoe, Deus, as nossas falhas, as nossas faltas, as nossas iniquidades. Nos lava, Deus, nos purifica, Deus, nos santifica com teu bendito e precioso sangue. Deus, apague os nossos pecados e transgressões, porque reconhecemos, Deus, que somos falhos. Reconhecemos, Deus, que pecamos contra ti. Mas, Pai, tu és um Deus de graça, um Deus de misericórdia. Um Deus que declarou na sua palavra: ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, eu os tornarei brancos, puros como a neve. Deus, lave as nossas vestes no sangue do Cordeiro, para que as nossas vestes, Deus, tornem-se brancas e puras. Deus, nessa manhã, nós levantamos as nossas mãos, nós erguemos as nossas vozes, ao Deus da nossa vida, ao Deus da nossa salvação. E nós te louvamos e te agradecemos, Deus, apesar das lutas e tribulações, apesar das batalhas, nós sabemos que estamos vivos, somente pela tua graça, somente, Deus, pela tua misericórdia, porque é o Senhor que tem derrotado os nossos inimigos. É o Senhor, porque tem envergonhado os nossos inimigos.
Deus, se dependesse dos nossos inimigos, nós já estaríamos completamente destruídos. Mas como a última palavra vem de ti, ó Deus, nós permanecemos firmes e fortes na tua presença. Deus, quantas vezes caímos e o Senhor nos levantou. Deus, quantas vezes pensamos em desistir e o Senhor usou uma palavra, usou alguém, algumas circunstâncias para falar conosco. Nós voltamos, nós regressamos, desistimos, Deus, da ideia de parar, porque a tua palavra diz, ó Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ensina-nos, ó Deus, a resistir, para que possamos, ó Deus, passar por essa prova dando glória a Deus, passar por esse deserto com um coração alegre, com um coração cheio de fé, cheio de esperança. Deus, nós acreditamos que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que pensamos, imaginamos. Nós acreditamos que quando o Senhor Jesus voltar, nós subiremos com Ele e te agradecemos, ó Deus, porque nós éramos como ovelhas sem pastor, estávamos desgarrados, abandonados no mundo, Deus, vivendo os prazeres do mundo. Mas o nosso Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, nos restaurou, nos trouxe para a sua santa e bendita presença. O nosso Deus nos levantou. O nosso Deus nos tirou da cinza e do pó. Deus, perdoa, Pai, por todas as vezes que murmuramos. Perdoa, Deus, por todas as vezes que subestimamos o teu poder. Perdoa, Deus, por todas as vezes que não acreditamos nas tuas promessas. Hoje sabemos que as tuas promessas são verdadeiras, que a tua palavra, Deus, é verdadeira. Tudo passará, mas a tua palavra vai permanecer para todo sempre. Vai prevalecer para todo sempre. Deus gela pela sua palavra para cumprir. Te rendemos honras, glórias e louvores. O salmista Davi declarou: eu fui moço e agora sou velho. Mas nunca vi um justo sendo envergonhado, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus, não permita que sejamos confundidos e envergonhados. Deus, remove a angústia, remove a tristeza. A tua palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Nos fortaleça, que dos nossos lábios só saiam adoração, e louvor e graças ao Deus da nossa vida, ao Deus da nossa salvação. Remova, Deus, a murmuração dos nossos lábios. Remova, Deus, a incredulidade. E dê-nos, ó Deus, paciência. Paciência para esperar nas tuas promessas, dando glória a Deus. Paciência para esperar nas tuas promessas, Deus. Sem murmurar, com os olhos fixos na cruz. Com os olhos fixos.
rimante, rebas no alvo. Rimante, Jesus é o nosso alvo. Rimante, rebas, que a graça do Senhor Jesus, rimante, alcance Deus também a nossa casa, trazendo Deus, riba uma alegria, rima um fortalecimento, um renovo, remova a murmuração de dentro da nossa casa e traga a Deus um espírito de gratidão, no poderoso nome de Jesus, Pai. Nós consagramos, Deus, esse dia nas Tuas mãos e nós clamamos, Deus, seja conosco. Livra-nos, ó Pai, de todo mal no dia de hoje, que toda ferramenta preparada pelo inimigo rima contra nós e a nossa casa para esse dia, que não venha prosperar. Conceda-nos um dia abençoado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino, o poder, a honra e a glória jamais é para todo sempre. Amém. Glória a Deus.